Saúdo a todos, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para meditar um pouco na palavra do Senhor neste momento. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, que diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. O 4 diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Meus queridos, aqui está um texto muito profundo na palavra do Senhor. Porque esse texto aqui do livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 adiante, ele mostra a história, um pouco da história dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. A Bíblia diz que aqui o texto, ele mostra um pouco da história de José. E nesse texto, a Bíblia mostra que Israel amava mais a José que aos demais irmãos, certamente por motivos de alguns ideais que José tinha a mais que seus irmãos, que se sobressaía e que fazia com que seu pai o amasse mais do que aos demais. Acredita-se aqui, conforme a história, que José era mais obediente. Acredita-se aqui na história que José era mais amoroso. Acredita-se que aqui na história José, ele era um filho voltado a uma obediência extrema para com o seu pai. Esse texto é um texto tão profundo, porque ele mostra não apenas a história de José, mas ele mostra a história do povo de Israel para com o Senhor. Aqui, esse texto, ele pode mostrar para mim e para você José como um filho obediente, mas ele pode mostrar para mim e para você o povo de Israel como um povo de obediência exclusiva para com o Senhor Deus. Ele pode mostrar aqui, nesse texto, uma figura da igreja de Cristo em obediência para com o Senhor. Ele pode mostrar aqui uma figura, aleluias, da minha vida e da tua vida para com o Senhor nosso Deus, numa obediência, numa devoção plena e repleta para com o Senhor. Porque o texto aí mostra que, aleluias, que José era mais amado que os seus irmãos, porque o seu pai fez-lhe uma túnica talá de várias cores, porque o amava mais do que os irmãos. Seus irmãos, quando perceberam que José era mais amado do que eles ficaram com ódio, com raiva, porque o seu pai amava mais ao seu filho José do que a eles. A Bíblia diz que José tinha algo mais além do que seus irmãos, porque certa feita José, no versículo 7, ele diz para seu pai e para seus irmãos que uma vez sonhou de que foi ao campo atar feixes, molhos com os irmãos. E o seu feixe era maior do que o dos irmãos. E dizia ele que o seu feixe sendo maior do que o dos irmãos, os molhos, os feixes que os irmãos deles fizeram, vieram e prostravam-se
perante o feixe que ele havia feito. E quando ele contou este sonho, seus irmãos ficaram com muita raiva e dizia: porventura nós nos inclinaremos perante ti? Não entenderam o sonho que José havia tido. Ficaram com raiva mais ainda da pessoa de José, porque eles percebiam que havia algo diferente na pessoa de José. Aleluias. Aí no versículo 9, José conta mais um sonho para seu pai, para sua mãe e para os seus demais irmãos. Ele diz assim: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aleluias. É mistério de Deus. Seus irmãos não entenderam. Ficavam chateados com aqueles sonhos que José havia tido. Aleluias. Porque eles não compreendiam o porquê dos sonhos que José estava tendo. Aleluias. Quando estava dormindo. É mistério de Deus. Mas os irmãos de José não entendiam. Aleluias. A Bíblia está declarando aqui que Deus revelava para José o que Deus havia de fazer na sua vida, o que Deus havia de fazer para com ele. E os irmãos de José não entendiam isso, porque Deus tem negócio com aqueles que é obediente à sua palavra, com aqueles que são amorosos para com os preceitos de Deus. Aleluias. E assim como Israel amava mais a José, Deus ama aqueles que lhe obedecem. São honrados porque Deus honra aqueles que o honram. Aleluias. A Bíblia faz mais além. Nós estamos fazendo uma reflexão rápida nesse texto. A Bíblia vai mais além, porque ela diz que a ira dos irmãos de José se aumentou de maneira que eles proporam entre si, maquinaram entre si, argumentaram entre si, vender José, matar José, tirar José do seu caminho, tirar José da sua frente, para que jamais ouvisse José dizer que sonhou que eles se inclinariam perante ele. Não conheciam os mistérios de Deus, não sabiam que Deus estava com José. Aleluias. E a Bíblia fala no capítulo de número 41, que chega o momento de que Faraó tem um sonho. Ele sonha, aleluias, que subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. E após elas subiam mais 7 vacas magrelas, apenas a pele e o osso. E as magras comiam as gordas. Faraó, após esse sonho, se acorda aterrorizado, sem saber discernir o porquê daquele sonho. Ele torna a dormir, e quando dorme, ele sonha com 7 espigas de milhos gordas e formosas, cheias e lindas. E ainda aparecem mais 7 espigas magras e mirradas, e as mirradas comem as gordas. E ele acorda perturbado sem saber o porquê daqueles sonhos. E como na antiguidade os reis devotos, pagãos, consultavam adivinhos, magos, pessoas que eram pagães, mágicos da época. Ele consultou os seus adivinhos e eles não puderam lhe dar a resposta daquele sonho,
porque era mistério da parte de Deus, e as coisas de Deus apenas os que têm a ciência de Deus, a visão do céu, conseguem decifrar. Aleluias, glória a Deus. E diz a Bíblia, aleluias, que neste momento José já estava preso por uma calúnia da mulher de Potifar. Mas Deus honrava José, porque José era um homem temente a Deus, fiel a Deus, obediente à palavra, aos decretos, à lei do Senhor. Aleluias. E Deus havia de cumprir os sonhos que José havia tido há muito tempo atrás e que havia contado para os seus irmãos e que eles não acreditavam. Aleluias. Mas a Bíblia diz que Faraó foi orientado de que José tinha o Espírito do Senhor e que Deus o revelava tudo porque ele era um homem de Deus. Faraó ordena que vá buscar José para que José pudesse interpretar os seus sonhos. Quando José chega à presença de Faraó, Faraó lhe conta os sonhos. José, por sua feita, cheio do Espírito de Deus, começa a interpretar aquele sonho do rei Faraó. E diz a Faraó que as 7 vacas magras, assim como as 7 espigas magras, assim como as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas, aleluias, as 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 espigas magras, as 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e as 7 espigas gordas que eram devoradas por 7 espigas magras, eram 7 anos de que o reino de Faraó sofreria uma debilidade, uma decadência, um sofrimento total, onde os campos não dariam mais os seus frutos, onde o celeiro de Faraó acabaria, onde a seca aconteceria e onde a terra seria devastada, aleluia, para uma fome total de que duraria 7 anos ali do reinado de Faraó. E Faraó ficou perturbado com aquele sonho, com aquela interpretação, e pergunta o que se havia de ser feito para que se pudesse se livrar dos 7 anos de sofrimentos, de seca e de fome que aconteceria. Aleluias. 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 Mas José falou para Faraó que ele deveria aumentar a produtividade nas plantações e que ele deveria, aleluias, glória a Deus, armazenar em celeiro a maior quantidade que tivesse dos frutos, dos bens, dos mantimentos, do trigo, para que pudesse passar os 7 anos de seca em fartura, comendo do que se havia em celeiro, em reserva. Deus está dizendo para você neste momento que você precisa buscar mais a sua presença para que possas, aleluias, viver das reservas de Deus na sua vida, porque Ele quer abençoar a tua vida em nome de Jesus. Não queremos ir mais adiante, mas queremos dizer para você que Deus está dizendo aqui que Ele cumpre com as suas promessas para com a tua vida. Se você ficar no lugar obediente à palavra do Senhor, em oração, em constância, em perseverança, Deus há de cumprir na tua vida tudo o que Ele tem te prometido, assim como Ele cumpriu na vida de José, tornando-o governador do Egito, fazendo com que seus irmãos em fome, em seca, em sofrimento viessem prostrar perante a sua presença, rogando-lhe socorro. Aleluias! Deus há de fazer teus inimigos prostrar-se perante a tua presença,
sentar à tua mesa para comer e ver que Deus é na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.